Você falou aqui o seguinte, então, você falou Aldebaran, Andrômeda e Plano Espiritual. Isso, foi o primeiro livro. Tá. O primeiro contato que você teve foi com, seriam consciências de Aldebaran, é isso? Isso, com seres de Aldebaran, com a equipe de telecomunicações estelares de Aldebaran. O que seriam estes seres exatamente? Seriam seres sutis? E seriam entidades biológicas, tecnológicas? Qual a constituição desses seres? Eles são transdimensionais, porque eles já estão num patamar ali já bem evoluído, bem elevado. Uhum. Então, por isso, eles já passaram dessa fase material como física, nós. Então, eles são transdimensionais. Como eles são transdimensionais, eles conseguem manipular toda essa questão energética. Então, quando lhes interessa, quando é necessário, eles podem se adensar, eles podem se materializar. Mas o normal deles é serem transdimensionais. Tá, e aí você comentou que a informação que eles trouxeram não era para ser transmitida sobre um espectro de gerar medo. Exatamente. Que tipo de informação seria essa, mais específica, que teria, então, este poder de gerar mais medo nas pessoas do que elas já estão vivendo com relação a isso? Qual informação que poderia ser mal interpretada? Porque eu entendo que é isso. Porque, assim, a ideia é que eles tragam conhecimento, informação, para que a gente consiga estar melhor vibracionalmente, emocionalmente, para poder lidar com toda essa turbulência que envolve a transição. Certo? Certo. Mas, conhecendo o ser humano, eles sabem que eles podem passar uma informação que vai ser mal interpretada e, em vez de ajudar, pode causar mais medo. Isso. Você conseguiria descrever de uma forma sucinta quais seriam esses temas principais, então, que existe um cuidado maior para que a informação seja passada, para que não gere medo, né? Ou seja, para que não dê o efeito contrário do objetivo, que é tranquilizar a população, a humanidade? Consigo sim. Bom, vou tentar, né? Vamos lá. É um assunto meio complexo, né? Mas vamos lá. Ele se refere muito à questão da transição planetária propriamente dita, o ápice dessa transição planetária. Porque a nossa transição ela já começou há quase 300 anos atrás, mas ela se aproxima do seu ápice. E o que é esse ápice? Esse ápice ele vai ser constituído por 3 grandes operações, que eles chamam tudo de operação. Né? Tá ótimo. Nós teremos, então, o apagão. Ixi, eu vou Maria. explicar. O apagão já é bem comentado. Já tá rolando aí na internet. Isso aí é difícil, né? Isso aí é difícil as pessoas não terem medo. Não terem medo. Vamos lá. O apagão. segundo é a magnífica operação de Miguel Arcanjo, que eu já vou explicar que é cada uma, né? E a terceira é a operação de despertamento físico. Essas 3 operações, elas se constituem no ápice da transição planetária. Após esse ápice, nós teremos a grande descida. Que também é um assunto que deixa as pessoas... É um nome que já dá um medo, né? Uma grande descida. Podia ser uma grande subida. Não, mas é num bom sentido essa descida. Eu vou explicando Nossa, aqui e eu acho que o medo vai passando. Ótimo. Tá, vamos lá então. Bom, então é o seguinte, nós vamos começar pelo apagão, né? Que eu acho que é um tema bem interessante. Eles falaram bastante do apagão. E o que é o apagão? Que também existe uma versão que circula por aí, que fala sobre os 3 dias de escuridão, né? Inicialmente, quando os nossos antigos profetas lá atrás receberam mediunicamente, né? Porque a verdade é essa, todos os nossos profetas, eles eram grandes médiuns. Quando João recebeu os textos do Apocalipse, ele viu o futuro mais provável que o planeta teria a partir de 2000 anos atrás.
e que não era lá muito interessante, muito bom mesmo, não. Ele viu vários cataclismas, viu várias coisas que ele, coitadinho, não tinha tecnologia para poder compreender. Ele tentou contar isso dentro do conhecimento, né, do vocabulário que ele tinha, mas ele era de uma sociedade agropastoril, que naquela época você não tinha indústria, não tinha nada, né? Mas o fato é que ele viu muitas coisas bem catastróficas. Só que aquele era o futuro mais provável. Como nós todos temos o livre-arbítrio, que é uma das leis divinas que existe, né? Deus, quando fez tudo, ele criou duas grandes leis. E tudo opera e acontece dentro dessas duas leis. A primeira lei é a lei da evolução. Tudo evolui. Os planetas evoluem, os seres evoluem, os espíritos evoluem. E é uma força que tem um vetor só. Ela vai só, a evolução ela vai para frente. Então, nada retrograda. Então, essas histórias todas de que Lúcifer era um anjo de Deus e aí ele era um anjo de muita luz e caiu, não existe. Lúcifer, ele era um ser muito inteligente, com altíssima tecnologia, só que ele era muito elevado tecnologicamente, mas não moralmente. E ele, então, ele veio para aqui, para a Terra, ele veio exilado. Mas isso é outra história, isso aí a gente fala depois. E então, essa questão da lei da evolução, eu gosto de frisar sempre, porque tudo se baseia a partir dessa lei. E a outra grande lei é a lei do livre-arbítrio. Que Deus é maravilhoso. Deus, gente, ele é a liberdade. Então, nós todos evoluímos, isso é certo. Agora, como que a gente vai chegar lá? Cada um faz seu caminho. Tem uns que vão mais rapidinho, outros que vão dando volta, outros que resolvem estancar a passo, ficar paradinho ali um tempo, mas para trás ninguém anda. O máximo que pode acontecer é o espírito parar, os companheiros irem todos para frente, mas ele não vai para trás, ele fica parado ali, tá? Então, por que eu falei isso tudo? Para poder explicar essa questão do que João viu lá no Apocalipse, que era um futuro mais, digamos assim, provável a partir daquela época, mas que a humanidade, apesar de todos os seus erros, também cometeu muitos acertos, e isso fez com que o nosso Apocalipse fosse muito suavizado, extremamente suavizado. É claro que aí a gente tem também uma boa dose da misericórdia divina, né? Então, muitas coisas que estavam previstas de acontecer, pesadas, elas não serão mais tão pesadas como antes. Então, essa é a primeira grande boa notícia para tirar o medo da galera. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala, não, mas vai acabar tudo, a Terra vai acabar, isso, aquilo. Não, não vai ser desse jeito. Nós não teremos grandes tsunamis, não teremos grandes vulcões explodindo. Isso tudo estava previsto de acontecer, mas não vai acontecer mais. Tá? Então essa, gente, é uma notícia, assim, que eu considero muito boa. Não quer dizer que coisas não vão acontecer, tá? Algumas coisas, sim, vão acontecer e a gente vai ter que passar por isso, porque vão ser, digamos, as últimas provas e expiações do planeta que nós iremos cumprir antes da gente entrar no mundo de regeneração. Agora voltamos lá para o apagão, né? Para não perder a linha de raciocínio, né? Então, e você tinha essa questão dos 3 dias, das 3 noites de escuridão, que até o Padre Pio falou muito sobre isso, e ele realmente viu a coisa dessa forma, só que, graças a Jesus, isso foi suavizado. Então, nós passaremos, sim, pela experiência do apagão, mas vai ser um apagão tecnológico. Toda a nossa tecnologia vai ser suspensa. Nós vamos ficar um bom tempo sem telecomunicações, sem internet, e isso tudo tem um motivo de ser, né? A luz elétrica, ela deve retornar logo,
mas as telecomunicações não. Nós vamos ficar um tempo razoável. Eles não me falaram quanto tempo é, mas eu entendo que vai ser coisa de meses que nós vamos ficar sem telecomunicações. E esse apagão, ele vai ser causado pelo Sol. Isso desde 2021 que eles já vinham falando, e hoje em dia a gente está vendo que o Sol realmente entrou num pico solar de energia com várias flares, várias ejeções de massa coronal. E o que eles falaram é o seguinte, que vai haver uma sequência de explosões solares muito fortes, com ejeção de uma grande quantidade de massa coronal. E quando essa massa coronal atingir o planeta, vai causar o desligamento de todo e qualquer equipamento eletromagnético que existe. E como vai ser uma sequência de explosões solares, vai pegar o planeta todo. Conforme a Terra for girando ali, vai chegando aquela grande quantidade de massa coronal. E essa massa coronal, ela com uma dose de magnetismo muito, muito grande, que vai provocar o apagamento de todos os equipamentos eletromagnéticos. Então, esse é o apagão. 3 dias sem energia elétrica nenhuma. Né? Por isso que chama escuridão, porque não vai ter luz à noite. Luz artificial. Né? Então essa é a escuridão, a ausência da luz artificial. O sol vai nascer no dia seguinte, né? Mas serão 3 dias, pelo menos, sem essa energia elétrica. E lógico, daí os equipamentos eletrônicos, tudo também é muito afetado por essa radiação eletromagnética do sol. E isso vai afetar de tal modo satélites e tudo mais, que para recuperar esse equipamento vai levar mais tempo do que os 3 dias sem energia elétrica mesmo. Depois a energia elétrica é recuperada, mas a parte eletrônica, a parte de comunicação, a parte de satélites, computadores, informática em geral, que hoje o nosso mundo está muito dependente disso, vai levar um tempinho a mais. Né? Mas os 3 dias de escuridão seria isso. 3 dias sem energia elétrica, então à noite a gente vai conseguir ver as estrelas de novo, porque né, não vai ter essa poluição luminosa que a gente tem nas cidades e tudo mais. E tem alguma data mais ou menos que se imagina para isso ou não? Não. Que eu já vou me preparar, porque eu adoro a internet. Meu Deus, como eu vou ficar sem ela? Mas meu programa. A gente vê que está próximo, mas data a gente não tem. Não temos. O que a gente sabe só muito próximo. Que a espiritualidade nos diz é que está próximo e que nós somos a geração do Apocalipse. Mas eles não dão data nem hora, eles só dizem que está próximo. Mas por quê? Porque diz que Jesus não deseja que ninguém saiba a data exata que será. Porque ele quer que a gente se mantenha atento, que a gente aproveite esse tempo para fazer a nossa reforma íntima, para a gente procurar se exercitar no bem, dentro daquilo que a gente puder, e não precisamos ser perfeitos de jeito nenhum. Jesus sabe que nós estamos num estágio, digamos, meio inicial, né, de evolutivo, então ele não espera que a gente seja perfeito. O que ele espera? Ele espera que a gente tente dar o nosso melhor, que a gente tente ser o melhor que nós pudermos, o mais íntegro, o mais honesto, enfim, que a gente consiga focar nessa questão do exercício do bem. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima!